Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que eu creio que vai abençoar muitas pessoas. Qual é o critério para a gente definir que um casal é de fato casado? O que classifica, o que faz com que a gente possa dizer esse casal de fato é casado? Nós cristãos, nós que cremos na Bíblia, o que realmente define para nós, no nosso conceito cristão, bíblico, um casal como de fato casados? Muitas pessoas hoje em dia pensam que para estarem casados é suficiente elas ou eles se casarem no casamento civil. Eu casei no civil, pronto, já está resolvido. Mas não. Para Deus, o casamento, ele é em primeiro lugar diante dele. O civil é importante porque você tem que cumprir a lei dos homens, você tem que concluir tudo que a sua cultura manda, né? A cultura do país que você mora, a cultura do lugar que você vive. Então, como nós fazemos como a palavra manda, cumprimos as leis e tudo, nós temos que casar também no civil. Então, primeira coisa, já fiz até um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Nós temos que casar no civil, cumprindo a lei. Nós temos que fazer o casamento cerimonial, que é o culto, é uma cerimônia que não é a mesma coisa do que festa. Festa faz quem pode, cerimônia faz quem tem relacionamento com Deus. E a cerimônia pode ser no culto, na igreja, a cerimônia pode ser um culto na sua casa, ou um culto na casa de alguém, seja onde for, até o ar livre. Mas tem que existir, quando você é um cristão, tem que existir o momento da cerimônia. E o casamento só está completo quando o casal vai para a tenda, na época da Bíblia, né? E hoje a lua de mel, a noite de núpcias, no caso, representa a tenda da época da Bíblia, e o casal vai ali ter relação sexual e estar definitivamente casados. Muitas pessoas acham assim, não, eu vivo junto, vivo amaziada e sou casado por isso, porque a lei reconhece a gente como uma união estável. Veja bem, isso é o que a lei fala, mas não é o que a Bíblia fala. Na Bíblia, o casamento acontece no momento da relação sexual. Então, qual é o critério que realmente define um casal como assim, estamos casados? O que define um casal como assim, estão casados? Fizeram sexo, então estão casados. Segundo a Bíblia, era assim. E hoje? Hoje é como? Depende da cultura. Depende do país que você viva. Mas uma coisa é bíblico, atemporal. Se você fizer sexo, você está, entre aspas, se casando. Nos dias de hoje, quando você segue ao Senhor Jesus, você precisa declarar publicamente que você vai fazer sexo com alguém, ou seja, vai no cartório, assina um documento diante do juiz dizendo o seguinte, olha, eu estou assumindo os compromissos de um casamento porque eu vou fazer sexo com essa pessoa. Eu vou me envolver com essa pessoa sexualmente. E assume um compromisso perante a comunidade cristã, a comunidade que representa a igreja, né? No caso, seja qual for a igreja, a denominação que você pertencer, é uma comunidade. Então você vai fazer uma cerimônia, um culto. Não, a minha cerimônia vai ser só para a família. Tudo bem, mas vão ter testemunhas dentro da sua cerimônia. O seu pastor e outras pessoas da sua família que sejam como testemunha. O pastor celebrando o casamento e testemunhas familiares ou amigos testemunhando a posição da pessoa cristã, dizendo o seguinte para o mundo espiritual, para todos. Olha, eu estou me comprometendo com essa pessoa diante de Deus, nós vamos fazer sexo. O critério que define um casal como casados, antes de qualquer coisa biblicamente, é sexo. Ok? Mas hoje, pela nossa cultura de hoje, né, com toda a mudança cultural e leis, a mudança das leis, etc., nós temos que nos adaptar às leis de hoje. Nós temos que aplicar a Bíblia de 5.000 anos, de 3, 4.000 anos, de 2.000 anos atrás para o dia de hoje. Como aplicar o que a Bíblia ensinava há tantos anos, tantos milênios, para os dias de hoje? Como fazer com que o casamento hoje seja como na época da Bíblia, usando ainda hoje a nossa cultura. Simples, respeitando essas leis, essas regras, né, esses limites estabelecidos que eu acabei de te mencionar. Né, a lei que você tem dos homens, que é o casamento civil, a postura de você fazer o culto, porque o culto só faz quem teme a Deus, quem quer a presença de Deus, quem quer a bênção de Deus. E também como uma forma de colocar isso público para as testemunhas. E só depois você vai fazer sexo.
Por quê? Porque você que teme a Deus, você que crê em Deus, você entende que o sexo é o ato do casamento, ele é o selo definitivo do casamento entre duas pessoas. Então você não vai fazer sexo antes porque você não quer fazer uma coisa que é um selo do casamento sem a bênção de Deus e sem cumprir a lei dos homens. Então, quando um casal chega e fala assim, a gente vive junto, a lei reconhece que a gente é união estável, é casado. Olha, a lei dos homens, mas diante de Deus vocês não estão casados, diante de Deus vocês estão amaziados, entenderam? Diante de Deus, a pessoa precisa cumprir todos os princípios. A pessoa precisa fazer tudo bonitinho, tudo como manda o figurino, como diz o ditado, entendeu? Diante de Deus, a pessoa não pode fazer do jeito que ela acha, da cabeça dela. Porque eu acho, que eu penso, porque eu quero, não. Diante de Deus, nós precisamos cumprir os protocolos do reino de Deus. E os protocolos incluem isso que eu falei aqui. Na Bíblia, ninguém tinha relação sexual com outra pessoa sem antes passar pelas testemunhas familiares, com a aprovação das autoridades familiares, com a bênção da família, que o pai representava o sacerdote, o pastor geralmente era o pai da família, ele representava ali o sacerdote daquela família, que hoje a gente usa o nosso pastor para fazer a bênção sacerdotal, mas era naquela época o pai da família, ninguém casava sem a bênção do pai. Entendeu? Então, na época da Bíblia, para você traduzir para o hoje, como que a gente faz para ser um crente hoje que respeita a mesma coisa da época da Bíblia? Não tem relação sexual, namora sem sexo, noiva sem sexo, e espera, depois de cumprir os protocolos das leis, dos homens, do culto que a gente faz hoje, com a bênção sacerdotal, para poder entrar, entre aspas, na tenda, que é a noite de núpcias, e por fim, finalmente, fazer aquilo maravilhoso. Oh, glórias, né? Vai chegar a nossa hora, os solteiros que digam amém, né? Então, o que eu tô querendo dizer para vocês? O critério para você estar realmente casado, casada, é você, primeiro, não ter feito sexo antes de casar. Porque você realmente era um crente, temente a Deus, obedeceu a Deus e casou em santidade. Segundo, casou no civil. Terceiro, fez um culto para receber a bênção sacerdotal. Quarto, aí você foi para o sexo na sua intimidade conjugal, na sua noite de núpcias, na sua lua de mel. Você foi para lá e fez sexo com seu cônjuge. Você acabou de se casar diante dos homens e das leis dos homens e de Deus e da família e de todo mundo, cumprindo aquilo que na Bíblia era um pouco diferente, mas eram os mesmos princípios. Ok? Quando alguém chega pra mim e diz assim, a gente é casado, a gente vive junto, nunca casou nem no papel, nem na igreja, nem no nada. Não, mas não precisa casar na igreja, ok, você entendeu, nem no papel, nem na bênção sacerdotal, ok? Pode ser aonde for, não precisa ser na igreja, é só um modo de dizer. Não, a gente só vive junto, mas a gente já tem 4 filhos, a gente vive há 20 anos, a gente é casado. Bom, diante de Deus vocês precisam regulamentar. Como? Obedecendo. O que regulamenta diante de Deus é a obediência, é o cumprir dos princípios de Deus. Não, Sara, isso é besteira. Deus entende a gente, mas você precisa publicar isso para o mundo espiritual. O mundo espiritual ele é todo feito de legislações espirituais. Então entendam isso, um casal que está vivendo amasiado, depois acaba o casamento e o cara casa de novo, ninguém pode reclamar, porque os dois não eram casados. Perante o mundo espiritual, havia desobediência naquele relacionamento, era um relacionamento considerado, segundo a Bíblia, fornicação. Cumpra os princípios para que você tenha autoridade, legalidade para declarar no mundo espiritual, eu sou casado, eu sou casada. Cumpra. Casei só no civil, não teve a bênção de Deus? Faça um culto. Faça um culto para que você feche a boca do diabo que vem te acusar, dizendo que tipo de crente é esse que casa só no civil e dispensa a bênção de Deus, a bênção sacerdotal. Não, meu pastor deu uma bênção. Então tá, beleza, ele deu uma bênção, ele fez uma cerimônia. Ou foi, tá abençoado, tchau. Não é assim, tem que ter uma cerimônia que tem que ter um juramento. Ouçam agora, vocês que são pastores, ouçam com muita atenção o que eu vou falar para vocês. Vocês sabem que um dos motivos que estão acontecendo tantos divórcios nas igrejas e tantos casamentos relâmpagos no meio do povo de Deus é porque os pastores cristãos não estão mais abordando a seriedade de um culto de casamento tanto quanto o casamento civil. Não está sendo abordado isso como deveria ser. Há uma quantidade enorme de pessoas nas igrejas cristãs, evangélicas, etc., se casando só no civil.
E os pastores estão fazendo vista grossa e estão dizendo que é suficiente casar no civil. Isso é mentira. Porque uma pessoa que casa só no civil, ela está dizendo que ela só precisa da bênção da lei do homem. Ela só precisa da autorização de um juiz da terra. Ela não está querendo a bênção do céu, a bênção de Deus. Isso, queridos pastores, amigos, irmãos, isso faz com que aquela pessoa não tenha temor no coração de um divórcio. Como, por exemplo, alguém que, em contrapartida, casou não só no civil, mas no altar de Deus, fazendo o juramento, porque o culto do casamento, ele inclui o juramento, o momento da aliança jurada no altar de Deus. Quem não fez isso não teme igual a quem fez. Não tem aquela memória daquele momento de Senhor, eu juro, eu prometo, eu faço uma aliança com essa pessoa até que a morte os separe. Vocês entenderam isso? Mesmo que o juiz às vezes faça umas palavras, não é a mesma coisa. Então escutem, pastores, é um alerta. Voltem a falar desse assunto com veemência, com intensidade. Voltem a falar sobre a importância da cerimônia, não de uma festa. Porque a cerimônia de um casamento, ela não é uma festa, não é gastação de dinheiro, é um culto. E todos vocês que perceberam ao ver esse vídeo que tem alguma área que vocês não estão completos, procurem a liderança de vocês, procurem o cônjuge de vocês, a cônjuge de vocês. Gente, eu tô de bobe fazendo esse vídeo, mas tudo bem. Procurem o cônjuge e a cônjuge de vocês, conversem sobre a necessidade que vocês sentiram no coração de vocês, porque eu sei que Deus vai falar com cada um enquanto eu estou fazendo esse vídeo aqui. Eu sei, o Senhor fala ao meu coração. Existem pessoas que precisam ouvir isso aqui. O diabo tem legalidade para tocar no casamento da pessoa que tem brecha nessa área. E para terminar, outro dia uma pessoa entrou lá no meu Instagram e fez um comentário lá, falando que tinha uma mulher que tinha tirado o marido da outra, e o cara teve um caso com a mulher e largou a esposa, largou a mulher original dele. Aí eu fui descobrir que, na verdade, a mulher original não era mulher, era amaziada, vivia junto. Ah, mas tinha filho, vivia junto, também não significa que está casado. Ou seja, o diabo tem legalidade, sim. O diabo tem permissão do mundo espiritual, sim, para tocar no seu casamento. Então fecha as brechas, crente. Não é casado quem tem brecha, quem está faltando um desses princípios de cumprir. Ah, não, isso é besteira, porque no tempo da Bíblia, é o tempo da Bíblia, o tempo de hoje é o tempo de hoje. Vamos adaptar, seguindo os princípios para o dia de hoje. Amém, gente? Vamos adaptar aquele princípio para a prática de hoje. E é isso que eu acabei de fazer aqui. Você tem que casar no civil, você tem que ter um culto religioso, que é o culto, é a celebração, é a cerimônia. Isso é o culto, tá? E você tem que fazer sexo. Sem o sexo, nem o casamento civil é válido e nem o religioso é válido, porque o sexo é o que consolida o casamento. No entanto, se você fizer sexo sem ter casado no civil e sem ter casado no religioso, isso configura no mundo espiritual, segundo a Bíblia, configura como rebelião, fornicação, prostituição e adultério contra Deus. É um crime espiritual, é um pecado, é um crime brabo no mundo espiritual. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, ele diz: qualquer outro pecado que um homem cometer, a consequência é fora do corpo, mas aquele que peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Não tem coisa pior do que o pecado sexual, e é você ou eu, qualquer um que é cristão, fazer sexo antes ou fora do casamento. Então, se você fez isso, você pecou dessa forma porque ninguém te ensinou, se arrependa hoje. Comece a gerar o arrependimento, comece a orar por arrependimento, pare de pecar e conserte a sua vida, arrume a sua vida, feche as brechas e tenha, em nome de Jesus, um casamento abençoado, saudável e exemplar diante dos homens e diante do mundo e espiritual. Amém? Que Deus abençoe a todos. Perdão aqui pelos meus bobs caindo, é porque eu já estou pronta para dormir, quando vocês estão percebendo. De pijama, de bob, é assim que a tia Sara dorme, é muito engraçado mesmo, eu sei. Me perdoem mais uma vez, mas é assim que Deus me dá a palavra na hora que eu tô assim, desarrumada. Eu não quis reter essa palavra, eu sei que vai abençoar muita gente. Amém? Um grande abraço, se inscrevam no canal, curtam aqui o vídeo e até o próximo vídeo.